Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu ensino homens e mulheres a faturarem mais de R$ 7.000 com a lacação Brilho Perfeito. Meu nome é Carlos, da Pintura Laca, e hoje responderei mais uma pergunta que me fizeram. Essa pergunta eu já recebi há alguns dias, mas eu fiquei bastante pensativo, né? Eu não queria dar uma resposta assim que não fosse contribuir, mas é uma pergunta que é muito difícil de responder. O que me perguntaram? Poxa, Carlos, eu estou tentando laquear, sou de Manaus. Aliás, depois eu preciso até pesquisar na plataforma aqui para mandar um link para essa pessoa que mandou essa pergunta. Então, ela perguntou assim: tô laqueando com 20% brilho e o acabamento não está ficando bom. Vocês fazem um polimento? O que vocês fazem para que o acabamento fique tão, perfeito ou bem bonito como nas fotos? Então, vamos lá. Gostaria muito de dar aquela resposta assim, que seria igual a bala de prata, né? Para quem não conhece essa expressão, diz a lenda que o vampiro ele morre com a bala de prata, né? Então você acaba, né, com o problema do vampiro, né, de ter um vampiro na sociedade, enfim. Talvez a maioria já deva conhecer, mas o vampiro é aquele personagem de ficção que não morre, né, não morre tão fácil, vive eternamente, mas com a bala de prata, ele sendo atingido por uma bala de prata, ele finda a vida do vampiro. E o que eu quero dizer com isso? Eu gostaria de ter uma resposta, né, até para ajudar o colega, que fosse certeiro, que fosse matadora, né? Assim, no sentido de resolver o problema, o colega conseguir executar o trabalho dele, né, com prazer, que ele tenha orgulho, que ele consiga levar o trabalho dele para o cliente sem medo, né, de o cliente às vezes questionar, reclamar do acabamento, enfim, ou de ele ter que usar artifícios para maquiar um problema. Bom, eu vou contar uma história que eu acredito que vai ficar um pouco mais claro dessa minha dificuldade em responder com uma resposta assim certeira, né? Vamos lá. Vamos supor que você logo cedo você está querendo sair para o seu trabalho e você chega no seu carro, você entra no seu carro, você bate a chave, né? Liga a chave e o carro, você escuta aquele barulho da partida, mas o carro não funciona. E aí você liga para o seu mecânico de confiança e fala: olha, né, ontem eu cheguei aqui, estava assim, estava assado, nananana, e hoje não quer pegar. Acredito que dificilmente o mecânico ele vai conseguir dar uma resposta assim, pá, né, bate pronto. Por quê? Porque pode ser, vamos mapear, né, os possíveis defeitos. Pelo menos eu não sou mecânico, mas eu acredito que seja por esse caminho.
Primeiro, falta de gasolina, ou talvez a qualidade da gasolina, do álcool, né, o etanol, do diesel, enfim, né, do combustível que o seu carro funcione. Pode ser ou falta ou qualidade que comprometeu a partida. Pode ser alguma coisa ligado à ignição, né? Pode ser alguma coisa ligada às velas do carro, né? Quem não sabe, as velas são aqueles que soltam as faíscas no momento certo, que faz a explosão e faz o motor movimentar. Pode ser o cabo da vela, pode ser uma pane elétrica, pode ser o alarme do carro que está de repente não fazendo ele funcionar, pode ser a bomba do combustível. Que mais? Pode ser, de repente, no meu caso, eu tenho um carro flex, ele funciona a gasolina e etanol, mas quando ele não tem a gasolina no reservatório, né, para partir da frio, ele não pega, né? Pode ir lá funcionar por um bom tempo, ele não pega. E aí eu conto essa historinha meio que para dar base do que eu tô tentando falar. No caso do colega que perguntou, é a mesma coisa. Pode haver uma ou mais situações ligado à pintura que está fazendo com que o colega não consiga atingir a qualidade que ele espera, né? E aí ele acredita que existe algum artifício para resolver isso. E eu já fiz um vídeo um tempo atrás falando do erro que leva o outro erro, né? E eu não fujo dessa situação, quando a gente está numa situação ao qual a gente está querendo uma solução, está desesperado por solucionar, a gente quer resolver o mais rápido possível, ou a gente acaba se iludindo, acreditando que vai ter uma solução mágica para o problema, né? E eu falo, né, já passei por essa situação, entendo perfeitamente a situação, como eu falei, eu me coloco no lugar da pessoa, né, porque eu já vivi, né, já teve situações ao qual, por exemplo, igual essa peça aqui, ó, terminei de pintar, né, possivelmente entre amanhã ou mais tardar 1 ou 2 dias eu quero entregar a peça. Não é vantagem eu ficar com a peça pintada aqui, me ocupando o espaço, sendo que o cliente ele também quer o móvel dele entregue, ele quer curtir, ele está ansioso em receber a peça, ele quer ver se vai casar com a decoração dele, se vai ficar legal ou não vai, né? Então, assim, tem toda uma ansiedade, não só nossa como profissional, mas também do cliente, né? Então, assim, eu entendo o anseio de querer uma solução mágica, uma solução que vai resolver. No caso do colega, vamos primeiro mapear os possíveis erros, possíveis problemas que podem estar acontecendo. A primeira delas, que eu acredito que possa estar ocorrendo, de repente a falha de saber regular a pistola,
né? De repente, ou tem muito ar, ou pouco ar, ou, né? Teria, assim, eu não consegui ver o colega pintando, não sei como que ele faz para pintar, então fica muito difícil eu conseguir falar, ó, é isso, né? Eu não sei como ele faz, eu não sei qual que é o processo de pintura que ele faz. Então é muito difícil eu dar uma solução sem conhecer um processo de pintura que ele está usando, né? Por mais que os processos, entre aspas, deveria ser igual, mas não é, né? O que eu percebo que cada um adquire o conhecimento de uma forma e aplica esse conhecimento de uma forma, né? Então, mas voltando ao tema, então pode ser a regulagem da pistola, pode ser a falta de planejamento na hora de você pintar. Eu costumo dizer aqui na empresa que a gente tem que seguir do molhado para o seco, né? E muitas vezes é difícil a gente conseguir fazer esse processo do molhado para o seco, né? Às vezes molhamos uma parte, precisamos mudar, molha o outro lado e acaba tendo aí algumas emendas, né? E dependendo do ambiente, dependendo da tinta, dependendo, enfim, pode ocasionar problemas de pintura. Mancha, uma parte ele talvez fica, em vez de ficar liso, ele fica um pouco áspero, né? Então, pode ser uma falha de planejamento de pintura. Outro problema pode ser também uma diluição ou um diluente que não está funcionando para a região, né? Por mais que o fabricante ele encaminha os produtos, tem todo né, uma certa adequação para cada ambiente, mas talvez possa ser problema de diluente, ou um diluente errado, né? Você está usando um diluente de uma marca que não seja a mesma do fabricante, que não atenda às características necessárias para dar um bom acabamento. E aí você foi pelo preço, acontece muito, né? Por isso que eu não recomendo. Siga, quem olha assim, acha assim, ah, o Carlos deve ser patrocinado pelos fabricantes de tinta. Não, galera, assim, não tenho nenhum vínculo, né? Eu sou cliente como vocês, mas é do tipo da economia que às vezes dá ruim, dá errado, né? Não funciona. Às vezes você perde dinheiro com isso. Não é só o produto, né? Se você tiver que repintar, não é só o produto, é o seu tempo, né? Poderia estar já no seu ambiente de trabalho, já poderia estar sendo feito um outro móvel, né? Você poderia já estar trabalhando num outro móvel e não naquele que você está arrumando. É fita crepe, é mascaramento, né? Se você compra o mascaramento, você vai gastar dinheiro. Ou não, se você usa lá, sei lá, jornal, enfim,
papel, tem de tudo. É tempo, né? E assim, é um tempo que você não está ganhando, né? O seu cliente não está mais pagando por isso. Coloquem sempre na cabeça assim, ó, o cliente, ele paga pelo serviço bem feito. Pelo serviço mal feito, quem paga é eu, se eu errar, e você, né? Então essa conta é nossa, né? Não dá para você chegar e falar, então cliente, tive um imprevisto, então vou precisar, né, fazer um ajuste no valor combinado inicialmente. Então, olha, vai ser X mais esse ajuste. Galera, não existe isso, meu. Né? Assim, a conta quem vai pagar somos nós. Por isso que a minha grande preocupação, né? Aliás, eu fico bem chateado comigo mesmo quando eu preciso repintar uma peça. Né? Eu faço de tudo, de tudo, de tudo, de tudo para não repintar uma peça. E o fazer de tudo para não repintar uma peça é seguir assim, ó, fabricante X, então eu vou usar a tinta do X, o diluente do X e o catalisador do X. Porque se eu sei que eu vou pagar a conta desse prejuízo, desse erro, por que eu vou me arriscar? Vou fazer uma comparação, por exemplo, assim, alguém chega e fala assim, então, olha, Carlos, eu tô aí devendo para Deus e o mundo, tal, mas olha, eu tô precisando dar o leite para as crianças e eu queria saber se você pode me ajudar. Assim que eu receber o meu pagamento lá da empresa, eu venho aqui e devolvo o dinheiro. Não não pensando que a pessoa é desonesta, não que eu não acredite na pessoa, mas quem tá aqui, né, que a gente tá aqui num bate-papo, tentando ajudar o colega, mas quem tá aqui vai acreditar. Quem tá aqui vai correr o risco de emprestar acreditando que vai receber o dinheiro de volta, né? Eu posso emprestar, mas assim, eu vou saber que, né, assim, até que a pessoa me prove que eu estava errado, é um dinheiro que eu vou de coração emprestar, que pode ser que não volte mais. E nada, nenhum problema. Se é para a criança da pessoa, enfim, né? Eu acredito que ninguém daqui fica feliz ou fica tranquilo pensando numa criança que possa estar passando fome, não é verdade? Então assim, ó, é mais ou menos, e eu tô fazendo essas comparações, porque às vezes a gente sabe, não se toca que de repente uma economia, sei lá, de 20, 30, 40 reais, né, num diluente, né? Isso chutando, nunca comparei preço assim de fabricantes diferentes para usar, né, mas assim, talvez uma economia de 50 reais vai fazer com que você tenha que repintar. Se você tiver a sobra da tinta, bacana, mas você já gastou mais catalisador que você já poderia estar utilizando para o outro serviço. Você vai gastar diluente que você poderia estar usando para o outro serviço. Você vai ter o tempo de preparar a peça de novo que você poderia estar usando para outro serviço.
vai ter o tempo de você pintar, vai ter a luz, né, do que você vai gastar com o compressor, vai ter todo o produto de limpeza que você vai ter que limpar depois a pistola, o recipiente que você preparou a tinta. Então, né, assim, a hora que você estiver comparando o preço, pensa nisso, né? Eu comparo o preço sim, né? Assim, faz parte do jogo, mas eu comparo sempre assim. O kit, tinta catalisador diluente de X, tinta catalisador diluente de Y. Opa, vamos ver a proporção aqui do que eu vou usar, nananã. Qual que está sendo mais vantajoso? Outra, assim, tinta não é tudo igual. E o que eu quero dizer com isso? Aplicar tinta de um fabricante X pode ser um pouco diferente de aplicar a tinta do fabricante Y. Por mais que ele seja, por exemplo, os dois seja nitrocelulose, ou que os dois sejam PU, que é o PU, ou um acrílico, ou um base água, né? Mas cada fabricante ele tem a sua característica de alastramento, de aplicação, né? Então você tem que estar ciente disso. Então quando você faz uma escolha por preço, outro detalhe também, tem diferenças também de cobertura. Nem sempre aquele que é mais barato ele vai te dar cobertura. O que eu quero dizer, por exemplo, uma cor, de repente a cor para ele ficar igual o catálogo de cor, você vai precisar passar mais demãos, mais camadas para que você atinja aquela cor do catálogo, para não correr o risco de o cliente falar, não foi essa cor que eu escolhi, tipo, tá errado. Vocês conseguem entender por que da importância de a gente seguir, né, entender como funciona a tinta, como funciona cada fabricante, preço, né? Sei que fugi um pouquinho do assunto, mas o colega que perguntou a respeito do acabamento, então assim, ó, respondendo, não, 20% realmente não tem polimento. Se você polir, você vai puxar o brilho. Não significa que dá para fazer o 20% virar 100% brilho, porque segundo a informação que eu tenho dos fabricantes, esse brilho ele tende a cair com o tempo. Então, pelo amor de Deus, não faça isso, né? A hora que você polir, né, usar lá a Poli 3, massa de polir, o caramba 4, vai ficar brilhando. Talvez não com a intensidade do 100% brilho, mas com o tempo esse brilho ele vai cair, porque não é característica da tinta, né? E quando ele vai cair? Quando aquela cera que você passou, ele começar a sair da peça. E aí a peça ela vai voltar o que é original. Então você está mascarando. E para finalizar, pessoal, eu tenho uma linha que eu sigo na minha vida, que é o seguinte: eu acredito muito que o dinheiro seja mais do que um papel.
né? Mais do que esse papel, a moeda, o dinheiro ele é assim, na minha cabeça, tá? É uma energia. Então, quando eu entrego um móvel para o cliente e eu percebo que o cliente ele ficou feliz, que ele ficou satisfeito com o trabalho que eu fiz, que para ele valeu a pena, sabe? Ele ter primeiro investido a confiança na minha pessoa, segundo ele ter pegado aquele dinheiro ao qual ele também trabalhou, ele também, sabe, fez pelo seu merecimento e ele te deu esse dinheiro para você como sinal e depois ele vai estar te pagando o final, dependendo da forma que você cobra o seu cliente. Mas quando eu entrego o móvel e os olhos do cliente brilham e eu percebo que ele ficou grato por receber o móvel, até as muitas vezes até muito mais do que ele esperava, né? Muitos clientes já falaram assim, nossa, tá muito melhor do que eu esperava. Para mim, eu penso que como o dinheiro é uma energia, essa energia ela vai vir de uma forma positiva, que vai me ajudar também a realizar os meus sonhos da minha vida. Sabe aquela... seria o melhor presente da sua vida, aquele presente que vai te realizar, e é exatamente esse o meu pensamento. Então os trabalhos que eu executo aqui, eu faço com essa vontade de sempre fazer o meu melhor, sempre tentar deixar a peça o melhor possível para encantar o cliente. E tudo que eu faço aqui é voltado para isso. Desde a compra do material, a escolha do material, a escolha da lixa, a escolha das ferramentas, a escolha de tudo. Aqui é tudo muito bem pensado para que eu possa no final promover essa sensação para o meu cliente. E é nisso que eu me baseio o meu negócio. Bom, colega, negócio assim, ó, revisa a sua regulagem da pistola. Se você misturou diluente, pelo amor de Deus, não faça isso. Compre tudo da mesma marca e teste eventualmente num próximo móvel que você vai fazer. Não tem o segredinho, não tem o macetinho, não tem, sabe, nas entrelinhas. Se você estiver usando um produto adequado, saber regular a pistola e fazer o planejamento da pintura do molhado para o seco, a probabilidade, e a técnica da pintura, enfim, né? Como eu falei, não é tão simples, mas se você se atentar a todos esses detalhes, eu tenho certeza absoluta que a sua qualidade da sua pintura, a qualidade do seu trabalho vai estourar. Vai ficar, sabe, os clientes vão chegar e falar, tá lindo, muito obrigado pelo seu trabalho. Valeu, galera, até o próximo vídeo, espero estar aqui contribuindo bastante com vocês. Se vocês tiverem pergunta, faça igual o colega, mande nos comentários, manda uma mensagem direto para mim, pode ficar sossegado, meu intuito não é ficar falando mal de ninguém não, pelo contrário, eu quero que cada vez mais tenha profissionais com conhecimento, comprometimento e um trabalho sério, com qualidade, porque quanto mais gente tiver fazendo o seu melhor, o que eu faço e que
outros colegas fazem, cada vez vai ter muito mais oportunidades para todo mundo. Até o próximo vídeo.